Se você está ouvindo isso, provavelmente acha que o mal é algo que se encontra em encruzilhadas desertas ou em filmes de terror com luzes piscando. Eu também pensava assim, mas a verdade é que as trevas não gritam. Elas sussurram com a voz de quem você ama, e elas não cheiram a enxofre. Elas têm o cheiro reconfortante de café fresco e de uma casa limpa. Eu saí de lá, ou pelo menos é o que eu digo, a mim mesmo todas as noites antes de trancar a porta do quarto. Mas eu sei que elas ainda estão lá fora, esperando o momento em que eu baixarei a guarda novamente. Elas não esquecem um rosto. Elas não esquecem um contrato. Meu nome é Anderson. Na época em que tudo começou, eu tinha 32 anos e trabalhava como técnico de radiologia em um hospital público aqui em Minas. Minha vida era o que qualquer um chamaria de comum, até o dia em que o peso do mundo decidiu esmagar meus ombros. Eu tinha uma esposa, a Clara, e nosso filho de 4 anos, o pequeno Léo. Vivíamos em uma casa simples com um jardim que eu mesmo cuidava nos fins de semana. Mas a normalidade tem um som muito específico quando quebra, o som de um resultado de exame caindo sobre uma mesa de consultório. O diagnóstico do Léo foi como um soco no estômago que me deixou sem ar por meses. Uma condição degenerativa rara, agressiva, que os médicos descreviam com palavras latinas frias, que na prática significavam que meu filho estava murchando como uma planta sem água. Em 6 meses, ele passou de uma criança que corria pelo quintal para um menino pálido, cujas pernas já não sustentavam o peso do próprio corpo. Eu via a conta bancária esvaziar com tratamentos paliativos e via o brilho nos olhos da minha esposa se apagar, substituído por uma olheira profunda de quem já não dormia, apenas vigiava a morte. Antes de prosseguirmos com o que fiz para mudar isso, preciso que você faça algo por nós. Se você está ouvindo este relato, inscreva-se agora e deixe o seu like. No lugar onde estive, aprendi que a atenção e a união criam um círculo de proteção que as sombras hesitam em cruzar. Comente também de onde você está ouvindo este relato agora. Eu preciso saber quem está acompanhando esta história por uma questão de segurança, para entender até onde essas palavras estão alcançando. Fortaleça esse círculo agora. A ajuda veio de onde eu menos esperava, da dona Zezé. Ela era nossa vizinha há 5 anos. Uma viúva de 70 anos que sempre nos trazia broa de milho e cuidava das plantas quando viajávamos. Ela era a personificação da bondade suburbana. Certa noite, enquanto eu chorava silenciosamente na varanda, ela atravessou o portão baixo que separava nossas casas. Ela não trazia Bíblia, nem cristais, nem roupas exóticas. Trazia apenas uma xícara de chá de erva cidreira. Anderson, meu filho, ela disse, sentando-se ao meu lado com uma calma que parecia sólida como rocha. A ciência dos homens tem limite, mas a natureza nunca desperdiça nada. O que está faltando no Léo está sobrando em outro lugar. Só precisamos saber como buscar. Ela não parecia uma bruxa, parecia uma avó dando um conselho doméstico. Ela me explicou que existiam caminhos antigos, de cura que não envolviam remédios, mas trocas. Ela disse que tinha aprendido com o pai dela, um antigo benzedor do interior, e que já tinha ajudado muitas pessoas que o hospital tinha desistido. O tom dela era tão pragmático que eu, no meu desespero absoluto, não vi as garras escondidas sob as palavras. O primeiro ritual não teve nada de cinematográfico, e foi isso que o tornou tão real e assustador. Zezé me deu uma lista de compras que parecia um pedido de mercado bizarro. Eu tive que ir a um açougue específico no final da cidade e pedir por um coração de boi que ainda estivesse quente, embalado apenas em papel pardo. Tive que conseguir um lençol que o Léo tivesse usado durante uma noite inteira de febre, ensopado de suor, e uma peça de roupa de alguém que fosse
plenamente, saudável e desconhecido. Lembro-me da sensação vil de furtar uma camiseta de um varal em um bairro vizinho. Meu coração martelava contra as costelas, uma mistura de adrenalina e uma vergonha que queimava como ácido. Nos reunimos no porão da casa dela à meia-noite de uma terça-feira. O ar lá embaixo era denso, carregado com um cheiro de terra molhada e algo que lembrava ferro velho. Não havia velas pretas, apenas uma única lâmpada amarela pendurada por um fio. Zezé pediu que eu estendesse o lençol do Léo no chão de terra batida. Ela colocou o coração de boi no centro e começou a envolver o órgão com a camiseta que eu havia roubado, amarrando tudo com um cordão de sisal grosso. Agora, Anderson, você vai segurar isso contra o seu peito e pensar em cada célula do corpo do seu filho, sendo preenchida pelo que pulsa aqui. Ela sussurrou. O coração do boi ainda estava morno. Através do papel e do tecido, eu sentia a viscosidade e o peso morto da carne. O frio do porão começou a subir pelos meus pés, uma temperatura que parecia ignorar minhas roupas e se agarrar diretamente aos meus ossos. Zezé começou a cantar algo baixo, uma melodia monótona que não parecia ter palavras, apenas sons guturais. De repente, a lâmpada amarela estalou e o cheiro no porão mudou. Não era mais terra, era um cheiro doce, enjoativo, como flores de velório apodrecendo no sol. Senti uma náusea súbita, uma vontade de largar aquele embrulho e correr, mas as mãos de Zezé, surpreendentemente fortes, seguraram meus ombros. Não solte, ela sibilou no meu ouvido. A troca começou. Senti um puxão físico no meu plexo solar, como se um fio invisível estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Por um segundo, o porão ficou em silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que meus ouvidos doeram. Então, o embrulho em minhas mãos pareceu ficar subitamente frio, como se tivesse sido retirado de um freezer. Está feito, ela disse, voltando à sua voz normal e gentil. Vá para casa. Não fale com ninguém no caminho. Dê um banho no Léo com o resto do chá que deixei na sua cozinha. Cheguei em casa trêmulo. Fiz o que ela mandou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Léo dormiu sem tossir, sem gemer de dor. O silêncio no quarto dele não era o silêncio da morte, mas o da vida se estabilizando. Na manhã seguinte, o milagre aconteceu. Léo acordou sozinho, sentou-se na cama e pediu para comer. A palidez tinha sido substituída por um tom rosado que eu não via há tempos. Clara chorava de alegria, ligando para os médicos, falando em erro de diagnóstico, em intervenção divina. Eu queria celebrar com ela, mas algo me impedia. Havia uma estranheza que se instalou na nossa casa naquela manhã. O cheiro doce e enjoativo do porão da dona Zezé parecia ter grudado nas cortinas no meu cabelo, na pele do meu filho. Não importava o quanto eu abrisse as janelas, o ar parecia pesado, como se a casa estivesse submersa em água invisível. Fui até a janela e vi dona Zezé no jardim dela, podando suas roseiras. Ela parou, virou-se para mim e deu um sorriso curto. Não era o sorriso da vizinha bondosa. Foi a primeira vez que notei que os olhos dela, sob o sol da manhã, não refletiam a luz. Eles eram negros, profundos, e me olhavam com a satisfação de um credor que acaba de ver a primeira parcela de uma dívida ser paga. Eu tinha o que queria. Meu filho estava bem, mas no fundo da minha alma, eu sentia o primeiro gosto do que significa vender a alma em prestações, o sabor amargo de que eu já não era mais o dono daquela casa. A saúde do meu filho era uma redoma de vidro brilhante, mas o ar dentro dela estava ficando rarefeito. Nas semanas que se seguiram àquela noite no porão, o Léo não apenas se recuperou. Ele parecia ter uma energia sobrenatural, uma vivacidade que beirava a agressividade. Ele corria, gritava e brincava, mas seus olhos
Às vezes, quando ele achava que ninguém estava olhando, ele ficava parado, encarando o nada por minutos a fio, com uma expressão de uma seriedade que não pertencia a uma criança de 4 anos. E a dona Zezé não demorou a bater no portão. "O equilíbrio é uma balança delicada, Anderson", ela disse enquanto colhia algumas das minhas hortênsias que, estranhamente, estavam murchando e ficando negras apesar da minha rega constante. "Você recebeu a cura. Agora precisa ajudar a manter o fluxo. A terra que dá, também. Precisa comer." A primeira tarefa, pagamento, pareceu inofensiva na superfície, mas a logística por trás dela começou a corroer minha sanidade. Ela me entregou um pequeno pote de barro, selado com cera de abelha, e disse que eu deveria enterrá-lo sob o assoalho da igreja que minha esposa frequentava. O problema? O pote exalava um cheiro de carne que passou dias no sol, e o conteúdo chacoalhava, com um som úmido, como se houvesse algo vivo ou recentemente morto lá dentro. Tive que invadir a paróquia durante a madrugada, rastejando pelo vão sanitário entre insetos e poeira secular. Enquanto eu cavava a terra fria com as mãos nuas sob as tábuas do altar, senti um peso nos pulmões, como se o próprio ar sagrado do lugar estivesse tentando me expulsar. A cada punhado de terra que eu removia, eu sentia que estava enterrando uma parte da minha própria integridade. Quando voltei para casa, a invasão já tinha começado. O ambiente que antes era o meu refúgio, agora parecia uma ferida aberta. A Clara começou a reclamar de um cheiro de podridão que vinha dos ralos, das paredes, do próprio travesseiro. Ela lavava a casa com água sanitária até suas mãos ficarem em carne viva, mas o odor persistia. Era um cheiro que não estava no ar, estava na percepção. Era o cheiro da minha escolha. Certa noite, acordei com um frio lancinante. Ao olhar para o lado, a cama estava vazia. Encontrei Clara na cozinha, sentada no escuro, encarando a geladeira desligada. Ela disse que tinha ouvido alguém chamando o nome dela de dentro do eletrodoméstico. Uma voz que imitava a minha, mas com um timbre metálico arranhado. No quarto ao lado, Léo falava dormindo, mas não eram balbucios infantis. Eram sentenças longas em uma cadência rítmica que lembrava o canto gutural da dona Zezé no porão. Você já sentiu isso? Aquele arrepio gelado que sobe pela espinha sem motivo aparente, ou a sensação absoluta de que há algo observando você pelo canto do olho enquanto você está sozinho na sala. Se você conhece esse peso, se sabe que o mundo não é apenas o que vemos, inscreva-se agora neste canal. Considere isso o seu voto de coragem. Ao se unir a nós, você fortalece sua percepção contra aquilo que caminha no escuro. Não ignore o instinto que diz que você não está sozinho. Eu tentava racionalizar tudo, olhava para o Léo comendo, rindo e dizia a mim mesmo, vale a pena. O que era um cheiro, ruim ou uma noite mal dormida comparado à vida do meu filho. Eu era um técnico de radiologia, um homem da ciência. Eu dizia que estava apenas manipulando uma variável da natureza que os médicos não entendiam. Mas o segredo era um parasita que me isolava. Eu não conseguia mais tocar na minha esposa sem sentir que minhas mãos estavam sujas de terra de cemitério. Eu não conseguia olhar para os meus colegas de trabalho sem sentir que eu era um lobo disfarçado de cordeiro. O único lugar onde eu não precisava fingir era na varanda da dona Zezé. E ela sabia disso. Ela se tornou meu único espelho. As tarefas escalaram. O que começou com potes de barro passou para vigílias em lixões à beira da rodovia, onde eu precisava coletar o sangue de animais atropelados em copos de metal, misturando-os com moedas que eu deveria deixar em encruzilhadas específicas. A logística era degradante. Eu me via, um pai de família, rastejando no asfalto quente e sujo, sob a luz da lua, realizando atos que desafiavam qualquer lógica humana. O sucesso era real.
Recebi uma promoção inesperada no hospital. O dinheiro começou a sobrar, mas cada nota de R$ 100 que entrava na minha carteira parecia pesar. Quilos, como se estivesse impregnada com a miséria que eu estava espalhando. A estranheza se tornou violência espiritual. Os espelhos da casa começaram a manchar, como se alguém tivesse passado fumaça por trás do vidro. O Léo começou a desenhar. Ele não desenhava casas ou aviões. Ele desenhava figuras sem rosto, altas e magras, que cercavam a nossa cama enquanto dormíamos. Ele chamava essas figuras de os donos do hálito. O ponto de não retorno veio em uma tarde de domingo, o dia que deveria ser de descanso. Dona Zezé me chamou. Ela não estava com chá dessa vez. Ela segurava uma fotografia antiga, desgastada. Era uma foto da família do meu melhor amigo de infância, o Maurício, que morava a 3 quadras de nós. O filho dele, um bebê de apenas 8 meses, sorria na imagem. A balança pendeu demais para o seu lado, Anderson, ela disse, a voz agora fria como o metal de um bisturi. O Léo está forte, mas a fonte secou. Precisamos de um novo condutor, alguém jovem, alguém puro, para que a energia continue circulando. Ela me entregou um pequeno embrulho de pano preto. Dentro havia uma pequena adaga de osso, cega, e um frasco com um líquido escuro e oleoso. Você não precisa machucar o menino. Ela mentiu, e eu sabia que era mentira. Apenas entre na casa dele enquanto eles dormem. Passe este óleo nos pés do berço e use esta lâmina para cortar um pequeno cacho de cabelo do bebê. Apenas isso. É um empréstimo de vitalidade. Eu olhei para aquela adaga e senti um abismo se abrindo sob meus pés. Maurício era o homem que me emprestou dinheiro quando o Léo adoeceu. O bebê dele era o afilhado da minha esposa. Mas naquele momento, a voz da Dona Zezé não era mais um conselho. Era uma ordem de um proprietário. Eu percebi que não era o salvador do meu filho. Eu era o zelador de uma dívida infernal. Naquela noite, com a adaga de osso no bolso e o óleo manchando meus dedos, eu me vi parado diante da janela do quarto do bebê do meu melhor amigo. O suor que escorria pelo meu rosto era frio e tinha o cheiro de flores podres. Eu sabia que, se cruzasse aquele batente, o Anderson que eu conhecia morreria ali mesmo, no jardim do vizinho. Mas o olhar da Dona Zezé estava gravado na minha mente, e o som do Léo falando línguas estranhas no quarto ao lado era o chicote que me empurrava para frente. Eu não estava apenas vendendo minha alma, eu estava começando a entregar a de todos ao meu redor. Fiquei parado diante daquela janela por o que pareceram horas. A adaga de osso pesava no meu bolso como se fosse feita de chumbo radioativo. Eu conseguia ouvir, através do vidro, a respiração compassada e inocente do bebê de Maurício. Naquele momento, algo dentro de mim, um resto de humanidade que eu achava ter sido extinto, deu um solavanco. Eu não podia fazer aquilo. Eu podia ser um egoísta, um covarde, um pecador, mas eu não seria o ceifador daquela família. Guardei a adaga, dei as costas à janela e caminhei, sob a chuva fina de Minas, direto para a varanda da Dona Zezé. Ela estava lá, sentada na sua cadeira de balanço no escuro. Ela não precisava de luz para me ver. Eu joguei o embrulho de pano preto no colo dela. O som do osso batendo no tecido foi seco, definitivo. Eu não vou fazer, eu disse, minha voz saindo num sussurro rouco. O trato acaba aqui. Fique com o dinheiro, fique com a minha promoção, mas não toque neles, eu cansei de pagar. Houve um silêncio absoluto. O som dos grilos parou. O vento parou. Dona Zezé não se moveu por longos 10 segundos. Ela não gritou, não invocou chamas, nem revelou uma face demoníaca. Ela simplesmente desviou o olhar para o horizonte com uma expressão de uma tristeza profunda, quase como se sentisse pena de um animal sendo levado para o abate. Ela se levantou calmamente, a cadeira de balanço ainda oscilando para frente e para trás, e disse apenas uma frase antes de entrar em casa e trancar a porta.
Então aprenda a lidar com as consequências da sua escolha, Anderson. A mão que segura o cão soltou a coleira. O terror não começou com um estrondo, começou com o vazio. No instante em que ela fechou a porta, a proteção que eu nem sabia que tinha evaporou. Voltei para casa sentindo que o ar tinha ficado mais ralo. Quando entrei na cozinha, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não era o silêncio de uma casa dormindo, era o silêncio de uma tumba lacrada. A retirada daquela mão foi imediata e implacável. Naquela mesma noite, meu celular emitiu um bip persistente. Abri o aplicativo do banco e assisti, em tempo real, o saldo da nossa conta corrente ser drenado por uma sequência de erros de sistema que o suporte técnico no dia seguinte não saberia explicar. Falha de processamento de dados, disseram. Milhares de reais que eram a nossa segurança sumiram no éter digital. Logo depois, um estalo seco na sala. A televisão de última geração, que eu tinha comprado com o bônus do hospital, queimou, soltando um fio de fumaça cinza que tinha o cheiro metálico de sangue seco. Tentei me levantar para verificar os disjuntores, mas minhas pernas pesavam toneladas. Uma exaustão física, uma fadiga que parecia vir do centro da minha medula, me derrubou no sofá. Eu não conseguia fechar os olhos e não conseguia mantê-los abertos. Era como se a minha força vital estivesse sendo sugada por canudos invisíveis espetados na minha pele. Eu sei que muitos de vocês estão ouvindo isso agora e pensando em algo estranho que aconteceu na vida de vocês recentemente. Uma sequência de azar que não faz sentido, doenças que surgem e somem, aparelhos que quebram sem explicação. Se você sentiu um calafrio agora, deixe um amém ou uma frase de luz nos comentários. Sua energia e sua presença ajudam a manter este canal e este relato sob uma redoma de segurança. Não subestime a força da sua intenção. Na manhã seguinte, a realidade se tornou um pesadelo tátil. A sorte tinha ido embora e o que sobrou foi o apodrecimento da paz. Clara não conseguiu sair da cama. Ela estava queimando em febre, uma febre que fazia o suor ensopar os lençóis em minutos. Mas quando encostei o termômetro na axila dela, o mostrador digital marcava constantes 36,5 graus. Ela tremia, os dentes batendo, dizendo que sentia como se estivesse deitada sobre uma placa de gelo seco. Anderson, ela murmurou, os olhos vidrados no teto. Por que tem tanta gente no nosso quarto? Eu olhei em volta. O quarto estava vazio, mas o frio era insuportável. Era um frio que não vinha do ar-condicionado, vinha do chão, das paredes, do vácuo. E então, o grito do Léo. Corri para o quarto dele. Meu filho, que estava curado, estava encolhido no canto da cama, apontando para os pés do colchão. Papai, manda ele sair. Ele está sentado ali, ele está pesando o meu pé. Não havia nada lá, mas eu vi o colchão. Eu vi a espuma do colchão afundar exatamente onde o Léo apontava, como se alguém de 100 quilos estivesse sentado ali, observando meu filho sofrer. Eu tentei tocar o local, mas minha mão passou pelo vazio e foi atingida por uma dormência instantânea, como se eu tivesse mergulhado o braço em nitrogênio líquido. A casa se tornou uma prisão de ecos e percepções distorcidas. O cheiro de podridão que Clara sentia antes agora era onipresente. Não era mais um odor sutil, era o cheiro de algo que morreu há semanas atrás de uma parede e está liquefazendo. Eu abri ralos, limpei calhas, revirei o sótão, nada. O cheiro vinha do próprio ar e os sons, passos pesados no andar de cima enquanto eu estava sozinho na cozinha. O som de algo raspando as unhas na porta do meu quarto à noite, um arranhar rítmico, paciente, que durava até o sol nascer. O desespero da impotência começou a me quebrar. Tentei resolver as coisas pelos meios que eu conhecia. Liguei para o banco, implorei por um empréstimo, fui negado por baixo score. O mesmo banco que na semana anterior me oferecia crédito ilimitado.
Procurei os médicos do Léo, mas todos os especialistas que antes se mostravam otimistas agora pareciam ter esquecido o caso dele, ou me davam diagnósticos vagos, dizendo que a remissão foi um erro de análise. Eu ia para o trabalho e sentia os olhos dos colegas como facas. O erro em um relatório simples, que eu faria dormindo, me rendeu uma suspensão. Todas as portas, uma a uma, estavam sendo trancadas por fora. Eu percebi, com um gosto amargo de bile na boca, que o pacto com a dona Zezé não era apenas um acordo para obter coisas. Era uma represa. Ela estava segurando o caos que sempre cercou a minha linhagem. E agora que eu tinha negado o pagamento, ela simplesmente abriu as comportas. Eu estava sentado no chão da sala, cercado por contas rasgadas que eu não podia pagar, ouvindo os delírios de febre da minha esposa e os choros de pavor do meu filho, quando percebi que a lógica humana não servia mais para nada. Eu tinha tentado ser o herói da minha família, usando as ferramentas das sombras, e agora as sombras estavam cobrando o juro diário sobre a vida de quem eu mais amava. Olhei para a parede que dividia nossa casa com a da dona Zezé. O silêncio que vinha de lá era o pior de todos. Era o silêncio de quem sabe que o tempo está a seu favor. Eu não era mais o dono da minha casa, nem do meu corpo, nem do destino do meu filho. Eu era um homem naufragado em um mar de breu, e a única mão estendida era a mesma que tinha me empurrado para o fundo. O medo não era mais de morrer. O medo era de continuar vivo naquele vácuo espiritual, assistindo minha família ser devorada por algo que eu mesmo tinha convidado para entrar. A ajuda não veio em um clarão de luz, mas em uma guerra de desgaste. Eu não tive forças para ir até a igreja. Foi um antigo pastor, um homem de mãos grossas e voz de trovão, que já tinha visto o pior do ser humano, que arrombou a porta da minha casa. Ele não trouxe rituais complexos, trouxe apenas uma verdade que eu tinha tentado ignorar. Para expulsar o que eu convidei, eu teria que ser quebrado primeiro. Foram 3 dias de uma batalha que eu não desejo ao meu pior inimigo. Enquanto as orações ecoavam pelas paredes manchadas da nossa sala, eu sentia como se ganchos invisíveis estivessem cravados na minha carne, puxando minha alma em direções opostas. Eu vomitei algo negro e espesso, com gosto de metal e terra, e a cada grito que saía da minha garganta, eu sentia uma parte da minha própria identidade sendo arrancada junto com o mal. A libertação foi uma cirurgia sem anestesia. Quando o peso finalmente saiu, o silêncio que se seguiu não foi de paz, mas de escombros. Nós sobrevivemos. Mas a sobrevivência é um termo generoso para o que sobrou de nós. Minha esposa nunca mais recuperou o brilho nos olhos. Ela se move pela casa como um fantasma, verificando os ralos obsessivamente, como se esperasse que a podridão voltasse a qualquer momento. O meu pequeno Léo está fisicamente saudável, mas há um vazio no seu olhar que me gela o sangue. Às vezes, eu o encontro parado diante da parede que divide nossa casa com a da dona Zezé, sussurrando nomes que eu só ouvi nos momentos mais sombrios das minhas vigílias. Ele não brinca mais com carrinhos. Ele desenha círculos na terra e me pergunta, com uma voz desprovida de qualquer emoção infantil, se os donos do hálito ainda estão com fome. A casa, apesar de limpa e abençoada, nunca mais aqueceu. Mesmo no auge do verão de Minas, o ar nos quartos permanece com aquele frio seco, o frio de um necrotério. Eu queimei as roupas, troquei os móveis, mas a marca permanece. Eu sou uma propriedade marcada. Eu sinto a dona Zezé, ou o que quer que estivesse agindo através dela, me observando. Às vezes, vejo o rastro de suas mãos nas janelas embaçadas pelo lado de fora. Ela não precisa mais me pedir tarefas. Ela sabe que eu carrego o selo dela em algum lugar profundo do meu espírito. E se você acha que o meu silêncio aqui é o fim, você não entendeu nada. O que eu enfrentei não foi um erro isolado de um pai desesperado. Existe um registro
outro relato que postamos aqui no canal, que detalha o início exato dessa linhagem maldita e um caso que se conecta diretamente a este por fios de sangue e sombra. Se você tiver coragem de ver o que acontece quando a porta se abre por completo e o que o mentor realmente quer de nós a longo prazo, assista ao relato que deixei no final deste vídeo. Mas esteja avisado, depois de ouvir aquilo, não há mais volta. O conhecimento é o convite que as sombras esperam. Eu preciso ser muito honesto com você, que chegou até aqui. Ao contar cada detalhe dessa história, ao reviver cada cheiro e cada sensação de pavor, eu abri uma fresta. As palavras têm poder, e o som da minha voz carregando esse relato pode ter atraído a atenção do que me perseguia para quem está ouvindo agora. Eu sinto isso. O ar no meu quarto mudou enquanto eu terminava de gravar. Agora eu quero que você pare o que está fazendo. Não se mova. Que horas são exatamente no seu relógio agora? Você verificou se as portas da sua casa estão realmente trancadas? Às vezes, nós achamos que o perigo está em um vídeo no YouTube, mas o mal só precisa que você preste atenção nele para encontrar o caminho até a sua sala. Comente aqui embaixo o horário, exato em que você terminou de ouvir isso e me diga. Você sentiu alguma mudança de temperatura no seu quarto? Sentiu algum arrepio ou a sensação de que alguém acabou de passar atrás de você? Eu espero que você esteja seguro, mas, por precaução, não olhe para o canto escuro do quarto agora. Boa noite, se conseguir dormir.